Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Meus irmãos, estamos aqui outra vez, dia 17 de janeiro de 2021, no canal Rascunho DBD, para comentarmos a lição de número 3. Lição de número 3 da nossa revista da classe dos adultos, que tem como título o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Não é? Nós estamos estudando pneumatologia, ou por que não dizer também paracletologia, não é? Tanto a vida como a obra do Espírito Santo. E nesta lição estaremos comentando a lição de número 3, que tem como título o batismo no Espírito Santo. Não é? É um assunto que tem sido discutido no meio de muitos, né? Que existem dois termos para definir isso: tem os continuistas e os sensacionistas, né? Os sensacionistas são aqueles que acreditam que os dons só foi para os apóstolos e não mais hoje. Não acontece, tem vários milagres e coisas, vocações e dons que não existem mais hoje. Os continuistas acreditam que assim como foi para os apóstolos, assim é também para os nossos dias. Eu sou um deles, sou continuista, biblicamente contundente, e não tem nem como fugir, porque o Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no presente. O Deus dos apóstolos é o mesmo Deus desta igreja. As manifestações espirituais por meio do seu Espírito, que Jesus disse que mandaria o Consolador, ele continua operando até hoje, fazendo maravilhas, transformando vidas, convencendo o pecador, trazendo os dons espirituais, dando os dons a cada um que busca, e assim sucessivamente. Então, isso é um resumo, né? E nessa lição nós estaremos falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Uma das coisas importantes que temos que ter aqui, porque a nossa revista aqui, tem três tópicos. O primeiro tópico é o que significa o batismo no Espírito Santo. O segundo tópico é o propósito do batismo no Espírito Santo. E o terceiro tópico está escrito assim: o recebimento e a evidência do batismo com o Espírito Santo. Muito bem. Nós vamos ver, e não é o caso desse vídeo agora, mas lá no canal Rascunho Teológico, você pode ver isso. Eu vou postar um vídeo com esta situação, até porque estamos tratando também lá de pneumatologia e paracletologia, ok? Então, nós vamos trabalhar também isso lá no canal, mas de uma forma um pouco mais acadêmica. Nós vamos trazer as contraposições desta doutrina, da doutrina do batismo com o Espírito Santo, que é realmente muito rasa, não traz nenhum... isso é questão de crer, né? Aqui vai a minha posição, é questão de crer. Aos que crerem, está escrito, né? Uns dizem que é acréscimo e tal, mas está escrito assim, que aos que crerem expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. Não é? Isso não foi para a igreja de hoje? Será? Não é? E assim sucessivamente. A nossa lição, irmãos, ela fica aí essas questões. Não é? Também vamos responder no canal Rascunho Teológico se Jesus era batizado com o Espírito Santo. Irmãos, Jesus como homem, ele dependeu do Espírito Santo? Mas vamos falar logo agora, né? Jesus como homem, ele dependeu do Espírito Santo em todo o tempo, não é? Em todo o tempo ele dependeu do Espírito Santo, certo? Então, sempre se fazem essas perguntas, ao meu ver, desnecessária, porque se Jesus é Deus, não é? Ele disse, foi tanto que ele assegurou, dizendo: eu vou para meu Pai, mas enviarei um Consolador, para que fique convosco para sempre. Se vamos ver Mateus capítulo 1, capítulo 3 e dali para frente, vamos trabalhar essa proposta. Muito bem, vamos para a lição propriamente dita. Vamos para o texto para começar.
Está dizendo assim o texto: e chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 1. E de repente houve um ruído. Na Bíblia, na minha Bíblia, que diz: veio um vento. Né? Houve um ruído do céu como de um vento forte e violento, e encheu toda a casa onde eles estavam. Aqui na revista está assim: e de repente veio um vento, um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentado. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Versículo 5. E em Jerusalém estava habitando judeus, varão e religioso de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, não é? Isso é bom, é interessante pontuarmos, né? E todos pasmavam e se maravilharam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens? O que estão falando? Pois se os ouvidos de cada um de nossa própria língua, pois os ouvimos cada um a sua própria língua, quem somos nascidos? Partos e medos e elemitas, e os que habitavam na Mesopotâmia. Daqui a pouco também vamos estar falando dessas pessoas, dessas nações aqui, e Judéia, Capadócia, e Ponto e Ásia. Versículo 10. Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, né? E cretenses, árabes, e todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isto? Ou o que isto quer dizer? Enfim. E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mostos? Muito bem. Esses aqui são os incrédulos, né? Muito bem, está aqui o texto bíblico, não é? Essa ação aconteceu no 50º dia após a festa, depois do sábado de Pessah, a Páscoa no caso, não é? O Pentecostes era uma das festas mais famosas, mais importantes. Uma das festas mais importantes dentro do judaísmo. E na enciclopédia judaica eles trazem aqui, no comentário judaico do Novo Testamento, eles trazem aqui uma informação importante sobre essa demanda, como lidava-se com aquela situação, né? E era uma festa de cunho espiritual muito forte, né? Tem uma importância muito grande, chamada festa de Shavuot, ou festa das semanas, né? É uma das 3 regalim, ou seja, festas de peregrinação. Então todos os homens judeus iam a Yahulim, né? Conforme Mateus 20, versículo de número 17. O nome Shavuot vem de lá de Êxodo, capítulo de número 34, verso 22, né? E de Deuteronômio 16, 10, de 9 a 10. Então, que coaduna com Levítico, capítulo 23, versículo 15 e 16. Então, essas passagens, elas determinam o que a festa, o que deve acontecer na festa, o que iria acontecer, não é? Que era depois do início de Pessah, não é? Então, a Bíblia diz que era 50 dias depois, não é? Veja Levítico, capítulo 23, verso 16. Então, tá aí uma historicidade, um pouquinho, né? Porque para o vídeo não ficar muito longo. Mas no Novo Testamento, que em nome grego era celebrações, né? Que trouxe a ideia de Pentecostes,
que significa 50, e normalmente é transliterado aí para o português de como Pentecoste. Dois dos outros nomes para aquele festival eram encontrados na Tanakh, que era o Rabicurim, Yom Rabicurim, o dia das primícias, conforme está escrito em Números 28, versículo de número 26, e Shag Hakatsim, que é também chamada Festa da Colheitas. Então, importante aí para entendermos essa questão do Shavuot, que é a questão da nossa lição hoje, não é? Muito bem. E no primeiro versículo, conforme eu disse aos irmãos, no versículo 2 vai dizer que de repente vem um som como de um vento veemente impetuoso. Então essa descrição aí, ela vai trazer uma ideia impactante para nós, uma visão impactante. Mas há quem se opõe a isso, não é? A exemplo de Hermann Housel, um teólogo alemão, não é? Eu tenho, assim, sou meio cabreiro com a teologia alemã, porque a visão é mais liberal, não é? O vento era um símbolo familiar do Espírito, né? Conforme está escrito no capítulo 37, verso 9 de Ezequiel, João capítulo 3, versículo 8, João capítulo 20, versículo 22. Então, mas esse não foi aí o sopro do vento real, mas foi apenas um som como de um vento. Então observe que não foi o Pentecoste nesse caso aí é um som, porque gerou-se de um som, não é? E assim sucessivamente. Então foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais se puseram em cada um deles. Segundo o comentarista, essas línguas repartidas aí diamerizomenai glossai, quer dizer, línguas separadas, né? É semelhante chamas, por exemplo, caindo um fogo tremendo. Então aquele negócio todo era repartido. Então cada um falava na sua própria língua, não é? Cada um falava na sua própria língua. Então há também discussão em alguns escritos, e alguns teólogos também vão discutir isso, se a língua era espiritual ou línguas naturais, línguas humanas. Biblicamente está muito claro o texto, que cada um falava na sua própria língua, eram línguas humanas. Subentende-se que é xenolalia, não é? Tem dois termos para isso: glossolalia, língua desconhecida, que chamamos de línguas estranhas, e xenolalia, que é línguas conhecidas, os homens conhecem. Você pode estar falando inglês para alguém brasileiro que não conheça nada de inglês, transmitindo uma mensagem de Deus na sua língua, e quem está ouvindo vai entender no idioma que ele é nativo. Então isso é xenolalia, não é? É o que está escrito nos textos e na palavra de Deus. Então cada um falava na sua própria língua. Dali nasce todo o conteúdo da igreja dentro do fator espiritual, porque aqueles 120 crentes que estavam ali aguardando, não é? E era período de festas e tal, mas eles foram cheios do Espírito Santo, está escrito, e todos foram cheios do Espírito Santo, verso 4, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Vamos ver o que está escrito aqui na Bíblia, não é? E assim sucessivamente, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Versículo 4. Né? Então estava ali aquelas festas chamadas também festa das primícias, festa de Pentecostes, né? Que era a festa aí daqueles dias, uma das grandes festas, como já falamos, né? E no fim, ou seja, era o fim da festa da semana, um tipo mais poderoso da vinda do Espírito da colheita de almas por intermédio do ministério de Pedro que escreveu isso, vaticinou isso, não é? E vamos ver que esse texto bíblico, ele nos aponta, e todos foram cheios do Espírito Santo, conforme lhes concedia o Espírito lhe concedia que falasse, né? Podemos ver em Marcos capítulo 16, verso 17, Atos capítulo 4, verso
8, 31, e 9, Atos 9, Atos 13, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14 também, Paulo vai trazer, aclarar um pouco mais essa temática, né? Então, não vamos aqui trazer fatores polêmicos, vamos para a revista propriamente dita, para traçarmos aqui o entendimento da nossa lição. Então, o que significa o batismo com o Espírito Santo, né? O que significa, propriamente dito, o batismo com o Espírito Santo? Depois vamos trazer a historicidade aí dos demais versículos, Milial. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma externalização de uma experiência reconhecível, ou seja, audível e visível, né? Então, apesar dessa manifestação, né, são fundamentos bíblicos que nos apontam a isso, né? O fenômeno Pentecoste, conforme está escrito no capítulo 2, verso 2 e 4, a 4, João Batista anuncia que Jesus que ia batizar com o Espírito Santo. Versículo de número 3, João Batista já dizia: eu, na verdade, batizo com água, mas após mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo de número 11, e Marcos capítulo 1, versículo de número 8, Lucas capítulo 3, versículo de número 16, e João capítulo de número 1, verso 33. Aí eu não sei como se contesta textos assim. Eu leio os dois lados da história, eu estudo os dois lados da história e realmente não vejo motivos, nem base, nem escriturística, nem racional, nem espiritual para se contestar dizendo que não há a ação do Espírito Santo na vida do homem. Eu não consigo entender, né? Muito bem. Voltando aqui para o texto, né? Ainda na nossa lição, no parágrafo no tópico de número 1, o subtópico 2 diz assim: as duas bênçãos distintas. É claro que quando vamos trazer essa historicidade, nós vamos para Calvino, vamos para outros escritores que trouxe aí no século 17, 18, toda aquela demanda, né, dessa ação da segunda bênção, conforme chamam, né? Já trouxemos aí na aula anterior, mas querendo ou não, vamos estar falando sempre dessa questão, como foi que aconteceu. Aí tem aquele movimento da Rua Azusa, enfim. Então, essa manifestação espiritual, que chamamos batismo com o Espírito Santo, isso vai acontecer para capacitação daqueles que servem a Deus, né? Para capacitação daqueles que servem a Deus. Então, por exemplo, se essa experiência é a externalização conhecível, reconhecível, audível e visível, sendo uma experiência subsequente à salvação, completamente diferente da regeneração e do novo nascimento, não é? E porque não é batismo, tanto o batismo nas águas como do Espírito Santo, não é capacitação para a salvação. A salvação é totalmente independente disso. Sendo batizado ou não, você é salvo. Desde que você obedeça a palavra, acredite na palavra, pregue a palavra, viva a palavra de Deus, ok? Então, ao contrário do que supõem muitos opositores da obra pentecostal, eu sou simpatizante do nome continuista. Acho interessante porque nós acreditamos que os dons espirituais continuam até hoje. Então, o batismo com o Espírito Santo não é uma prática destituída da doutrina, acha-se assentada numa forte e irremovível, né, fundamento bíblico teológico. Não tem o que fazer. O batismo com o Espírito Santo não é modismo, pelo contrário, é uma promessa feita, Jesus quem disse, confirmada pelo Pai, enviada, promessa feita pelo Pai, confirmada pelo Filho e manifestada pelo Espírito Santo, o Consolador. Pega esse negócio aí, promessa feita por Deus, o Pai, confirmada pelo Filho e manifestada pelo Espírito Santo. Então vamos ver onde está escrito essa promessa, não é? Quando vamos ver Isaías capítulo número 28, versículo de número 11, Isaías capítulo 44, verso 3, Joel capítulo 2, versículo de número 28 e 32, João Batista vai trazer também essa questão, e o próprio Jesus. Então vamos ver, o batismo com o Espírito Santo foi profetizado pelo profeta Isaías, por Joel,
por João Batista e pelo próprio Jesus, não é? Quando vamos ver Mateus capítulo 3, verso 11 e Marcos capítulo 1, versículo de número 1 e 8, eu já citei aqui o texto, Lucas capítulo 3, versículo 16, João capítulo 1, versículo 32 e 33, e Atos capítulo 11, versículo número 11, capítulo 11, versículo número 16, e por Jesus em Marcos 16 e 17, e Lucas capítulo 24, versículo 49 e 51, bem como Atos capítulo número 1, versículo 4, versículo de número 5, ok? Então, dentro dessa proposta, não temos como refutar essas questões, não é? Eu disse no início do vídeo que eu vou trazer a contraposição das visões das pessoas que tentam rechaçar o batismo com o Espírito Santo como uma evidência para os dias de hoje, mas é um negócio praticamente improvável. Mas eu vou trazer, sim, até as bases que eles usam, né, para que a gente possa ter mais conteúdo para, né, quando formos contestados, defender dentro disso aí. Sim, bem que é coisa de Deus, e o que é de Deus não se defende. Deus é autoexistente, ele fala, ponto, acabou. Mas dentro da nossa estadia aqui na Terra, quando alguém se contrapor, você tem que ter adjetivos e adjetivo suficiente para reprovar qualquer nuances contrárias sobre essa doutrina ou qualquer outra que está intrinsecamente ligada no cristianismo bíblico teológico, ok? O livro de Atos nos mostra que esta manifestação em outras ocasiões. Vamos ver em Atos capítulo 8, versículo número 14 a 20, Atos capítulo 9, verso 17, Atos 10, 44 a 48, Atos 19, 1 Coríntios 14, e assim sucessivamente. Então o batismo no Espírito Santo é uma experiência para os dias odiernos, não foi só para os discípulos, é para os dias atuais, né? É claro que existem alguns exageros, nós vamos trazer também o que não é batismo com o Espírito Santo. Dentro da nossa lição aqui está assim, ó, o conceito teológico. Ser batizado com o Espírito Santo indica que o crente ser batizado com o Espírito Santo inicia, aliás, o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido de poder do alto, diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho, né? E edificação espiritual. Então, Lucas capítulo 24, verso 49, trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Em Atos capítulo 9, verso 17, e Atos capítulo 10, 44 e 48, todas essas passagens sobre o batismo no Espírito Santo cumpre-se integralmente no derramamento no dia do Pentecoste, e continuam até os dias, até a atualidade. Então, cremos e ensinamos a experiência que Deus disponibilizou à igreja, não é? E isso é dom, né? Trabalhamos com dom, né? Vivemos crendo no dom, pregamos a palavra, vivemos naquilo que Deus nos propôs, né? Então, ele disponibilizou isso para todos os crentes, homem, mulher, jovens, idosos, escravos, livres, conforme está escrito em Atos, capítulo número 2, verso 18. Em todos os lugares, em todas as épocas, né, podemos ver isso. No segundo tópico da nossa lição, nós vamos encontrar o batismo no Espírito Santo, considerando ser batizado no Espírito Santo não é salvação, mas ambas as experiências são coisas distintas, como verdade necessária, como verdades pentecostal, fundamentada de maneira muito contundente, muito forte, muito robusta no Antigo Testamento, né, no Novo Testamento, ou melhor. É necessário saber qual o propósito desse batismo, qual a finalidade do batismo com o Espírito Santo. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino, né? O poder para uma vida santa a serviço, a pureza para a santificação, simbolizada pelas línguas de fogo, né? Também eu vejo muito satirizando, unicistas, isso aí é com Deus. Tudo que você está fazendo, quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão, não é? Hoje pela manhã eu recebi um irmão aqui na minha casa, onde estávamos tratando disso. Ele me fez algumas perguntas pertinentes a essa questão e nós estávamos apontando dentro da palavra de Deus o que a Bíblia diz e o que realmente, para quem diz e quando diz, não é? E assim sucessivamente. Mateus capítulo 3, verso 11,
e Atos capítulo 15, verso de número 8. Né? O revestimento pleno do poder de Deus. Então, para quê? Qual é a finalidade? Primeira, o poder para uma vida a serviço eficaz, a pureza para a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Terceiro, o revestimento de poder pleno do poder de Deus, o revestimento pleno do poder de Deus para todos que foram cheios do Espírito Santo, está escrito no texto. Quarto, a proclamação ou testemunho de Cristo, né? E assim sucessivamente. Então isso foi concedido de várias formas pelo Espírito Santo, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse, né? Então a capacitação do Espírito é do conhecimento, na maioria que é a ideia do termo batismo, ou seja, a imersão, mergulhar. Ser batizado significa ser mergulhado, né? As expressões como derramar o Espírito sobre toda a carne, por exemplo, todos os irmãos e irmãs sendo cheios para refletir, como diz o texto em Efésios capítulo 3, verso 5, e Joel capítulo 2, né, também vai falar, o poder para testemunhar de Jesus e profetizar. Né? Então a capacitação significa, isto é, revelação dos mistérios de Deus, em Efésios 3, 5, poder para testemunhar de Jesus e profetizar, realizar e também realizar milagre. Então é uma necessidade real e atual, ok? O terceiro tópico da nossa lição fala do recebimento e da evidência do batismo com o Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus já batizados são batizados no Espírito Santo, apesar da promessa ser para todos, mas nem todas as pessoas, para todos que se convertem a Cristo, mas em todos os lugares, mas nem todos foram batizados com o Espírito Santo. O que é as outras línguas? As outras línguas, o glossolalia, são ininteligíveis, né? E a xenolalia, que é a evidência externa, física, inicial do batismo no Espírito Santo, mas não só isso. Note que na declaração de fé, acrescenta aí, mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito Santo como fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, verso 22. Deixa eu pegar aqui a declaração de fé da Assembleia de Deus. Cadê? Tinha aqui logo duas. Cadê meu material? Tá por aqui, eu não estou vendo. Aqui, achei. Aqui. Declaração de fé da Assembleia de Deus. Muito bem. Todo esse contexto, nós estamos provando dentro da palavra de Deus que é a manifestação dos dons. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Em línguas os discípulos falavam das grandezas de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, verso de 1 até o versículo número 11. Vai nos trazer na casa de Cornélio, ouviram falar em línguas estranhas que ia magnificar Deus, conforme está escrito em Atos capítulo 10, verso 46, ok? Então está aí o texto, a função das línguas, a atualidade das línguas estranhas, os dons, né, que Deus nos proporciona para os crentes, Falar em língua é expressar-se com palavras ou que nunca aprendemos, mas que não são, mas que são comunicáveis diretamente pelo Espírito Santo, não é? Não só manifestada através das palavras pesadas de antemão ou vocalizadas, né? Mas não pensada, mas ou vocalizada pelas pessoas que falam, né? As línguas constituem-se um milagre vocal e não um milagre mental, não é? Já dizia o comentarista Apo de Carson, né? E os dons espirituais são necessários em todas as épocas da igreja, não é? Já dizia o pastor Elinado Renovato de Lima, porquanto o desenvolvimento da igreja depende dos mesmos. Russell Norman Champlin, na sua enciclopédia, aqui está a enciclopédia, Russell Norman Champlin, ele vai dizer que falar em outras línguas entre os crentes no Novo Testamento era um sinal da parte de Deus para evidenciar o batismo no Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, verso de número
4, Atos 10, versículo 45 a 47. Entendeu? Então esse padrão bíblico, esse conteúdo bíblico, essa plenitude do Espírito Santo continua até nos dias de hoje. Até os dias de hoje continua esses dons espirituais. O batismo com o Espírito Santo é necessário apenas, o batismo com o Espírito Santo no Espírito Santo é apenas para os salvos. Falar em línguas como sinal de batismo com o Espírito Santo teve início no dia de Pentecostes. O batismo com o Espírito Santo é uma obra distinta. O batismo com o Espírito Santo é experimentar a plenitude do Espírito, do Espírito de Deus. O batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. O batismo com o Espírito Santo é otorgar ao crente ousadia e poder. Entendeu? Tudo isso aí é batismo com o Espírito Santo. Ok? E o que não é batismo com o Espírito Santo? O que não é batismo com o Espírito Santo não é aprender a falar em línguas. Não existe aula para falar em línguas. Vemos esses fenômenos pitorescos por aí, totalmente espalhafatoso, não tem nada a ver. Nada a ver. Falar em línguas não é algo aprendido, mas é recebido. Somente devemos aceitar o que o Espírito de Deus coloca. Mas esses fenômenos que se tem aula para falar em línguas estranhas, misericórdia. Isso não é batismo com o Espírito Santo. O que não é batismo com o Espírito também, entendendo isso, o batismo não é para ímpios. O batismo com o Espírito Santo nos adverte que é derramamento naqueles dias que eles seguirão a apostasia dentro da igreja. Então o batismo com o Espírito Santo não é para os ímpios. O batismo com o Espírito Santo também não é o mesmo que o batismo no corpo de Cristo. O batismo com o Espírito Santo não é uma experiência exclusiva dos dons apostólicos. Os sensacionistas negam a atualidade disso. Sensacionista, eu disse aos irmãos no início do vídeo, eles vão tentar negar isso, falando que sobre esse negócio, falando que eles negam a atualidade dos dons no Espírito como evidência de falar em outras línguas, ensinando que o fenômeno foi um sinal apenas para os dias apostólicos. Nós não vamos encontrar isso nas Sagradas Escrituras, porque os dons de Deus é continuidade. É continuidade, não existe esse negócio. E assim sucessivamente. O batismo com o Espírito Santo é um dom e o dom de variedade de línguas. Então, dom de variedade de língua, nós vamos ver isso na Bíblia de Estudo Pentecostal. Tem um bojo interessante, que Donald Stamp, o escritor, o editor da Bíblia, que colocou os comentários lá embaixo, já de saudosa memória, ele vai trazer um escopo interessante falando no tocante da línguas estranhas, ok? Essas línguas estranhas podem ser humana, viva, ou seja, são línguas ainda faladas, E essa variedade de língua. A finalidade desse dom é a edificação da igreja, primeiro, edificação da igreja, edificação da pessoal, glorificação a Deus, comunicação ou comunicar sobrenaturalmente a Deus, e por fim serve como sinal para os descrentes. Eles vão ver as manifestações do Espírito. Falar em línguas estranhas é como um dom que abrange o espírito do homem. A Bíblia diz que línguas estranhas é um precioso dom. Línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de sua interpretação. Então isso é que não pode. Manifestação espalhafatosa e tal, aquele negócio sem ordem, isso não é espírito. Isso é aquele estereótipo de neopentecostalismo, coisas assim, é complicado. Quem fala línguas estranhas pelo Espírito nunca fica em êxtase ou fora de controle. Ele sabe o que está acontecendo. Não vi nada, então não é de Deus. Esquece isso. Aconteceu isso, mas eu não vi nada. Estava cheio de Deus, até a tampa. Essas nomenclaturas, isso realmente, escrituristicamente, está fora do contexto. Ok? Dom de interpretação de línguas é um dom, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Entendeu? E eu vou parar por aqui, irmãos. O texto, o assunto é vasto, tem bastante coisa, tem a exegese do texto que é muito longa, tem bastante historicidade, entendeu? E eu vou tratar disso com mais abrangência no canal Rascunho Teológico, fazer uma aula só dessa doutrina, dessa nomenclatura, desta graça que Deus concedeu à igreja. Deus abençoe a todos, espero poder ter te ajudado, e fica aí
se você quiser, eu vou deixar, pode deixar os seus comentários que eu respondo, tá bom? Você está no canal Rascunho DBD, se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha, ative as notificações, o sininho para receber as notificações. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, não é? Para nos dar uma força aí. Deus abençoe você, em nome de Jesus.